Bilionário pede a conta do jantar, mas o garçom diz: a zeladora já pagou. E então ele... Ricardo Almeida terminava seu vinho tinto enquanto observava o movimento discreto do restaurante mais refinado de São Paulo. Era uma terça-feira comum, e como todos os meses ele jantava sozinho naquele mesmo lugar, na mesma mesa de canto que permitia ver toda a sala sem ser muito notado. Quando levantou a mão pedindo a conta, o garçom que o atendia há anos se aproximou com uma expressão estranha no rosto. Tiago era um rapaz educado que sempre mantinha a postura profissional impecável, mas naquele momento parecia inquieto. Senhor Almeida, não será necessário, disse o garçom, a voz meio trêmula. Ricardo ergueu as sobrancelhas. Não era homem de aceitar favores ou cortesias. Como assim não será necessário? Traga a conta, por favor. É que... Já foi paga, senhor. Paga? Por quem? Tiago engoliu seco e olhou para os lados antes de responder baixinho. Pela dona Celeste, senhor, a senhora que trabalha como zeladora no edifício onde fica seu escritório. Ricardo sentiu o ar faltar por um instante. Aquilo não fazia o menor sentido. Dona Celeste era uma senhora humilde que limpava os corredores do prédio comercial onde ficava sua empresa. Eles se cumprimentavam educadamente todas as manhãs há pelo menos 15 anos, mas nunca haviam tido uma conversa que durasse mais que alguns segundos. Isso é algum tipo de brincadeira? Não, senhor. Ela esteve aqui hoje mais cedo. Pediu para falar com o gerente e disse que queria pagar o jantar do senhor desta noite. Deixou o dinheiro em espécie. Tiago tirou um envelope amassado do bolso do colete. E me pediu para entregar isto quando o senhor perguntasse pela conta. As mãos de Ricardo tremeram levemente ao pegar o envelope. O papel estava gasto, como se tivesse sido dobrado e desdobrado muitas vezes. Dentro havia uma carta escrita à mão, com letra trêmula, mas caprichada. Senhor Ricardo, perdoe a ousadia. Preciso que o senhor vá ao Hospital Municipal Santa Cruz ainda hoje. Pergunte por Celeste Ferreira da Silva, no quarto 304. Por favor, não demore. Há coisas que preciso contar antes que seja tarde demais. Ricardo leu a carta 3 vezes. Seu coração batia descompassado. Olhou para Tiago em busca de mais explicações. Quanto ela deixou? R$3.200, senhor. O valor exato da conta com a gorjeta. Aquilo era impossível. Dona Celeste ganhava um salário mínimo. Como poderia ter R$3.000 para gastar em um jantar que nem era dela? E mais importante, por que faria isso? Ela disse mais alguma coisa? Tiago hesitou, o rosto mostrando uma dor que Ricardo não conseguia compreender. Disse que era importante, que o senhor ia entender quando chegasse lá. Fez uma pausa. Senhor Almeida, minha avó está muito doente. Sua avó? Dona Celeste é minha avó. Ricardo ficou de pé tão rapidamente que quase derrubou a cadeira. De repente, tudo fazia ainda menos sentido, e ao mesmo tempo começava a formar um padrão que ele não conseguia decifrar completamente. Por que você nunca me disse? Ela pediu para não contar. Disse que o trabalho dela não tinha nada a ver comigo, que cada um devia conquistar seu espaço sozinho. A voz de Tiago falhou. Mas agora ela está mal. Os médicos disseram que é grave. Ricardo pegou o paletó e saiu do restaurante sem olhar para trás. Seu motorista estava estacionado na esquina, mas ele dispensou o carro. Precisava de ar, de espaço para pensar. Caminhou pelas ruas iluminadas de São Paulo enquanto tentava organizar os pensamentos. Dona Celeste sempre foi uma presença constante em sua rotina. Chegava ao prédio às 5 da manhã, sempre com um sorriso discreto e um bom dia educado. Limpava os corredores com tanto capricho que o mármore brilhava. Várias vezes ele a tinha encontrado regando as plantas do hall de entrada, conversando baixinho com elas, como se fossem amigas antigas. Mas Ricardo nunca havia realmente prestado atenção nela. Era apenas mais uma funcionária, parte da estrutura invisível que mantinha seu mundo funcionando perfeitamente. Agora, caminhando pelas ruas frias da cidade, ele se sentia culpado por essa indiferença. O Hospital Municipal Santa Cruz ficava em um bairro mais afastado, numa região que Ricardo raramente visitava. O prédio era antigo,
com paredes que precisavam de pintura e um cheiro característico de desinfetante, misturado com algo que ele não conseguia identificar. Tão diferente dos hospitais particulares onde ele estava acostumado a ir quando precisava de qualquer coisa. Na recepção, uma enfermeira de olhos cansados o encaminhou ao terceiro andar. Os corredores eram longos e as luzes fluorescentes piscavam ocasionalmente. Ricardo subia as escadas porque o elevador estava em manutenção, cada degrau fazendo seu coração apertar mais. O quarto 304 ficava no fim do corredor. A porta estava entreaberta e ele podia ouvir o bip constante de monitores. Respirou fundo antes de entrar. Dona Celeste estava deitada em uma cama estreita, conectada a diversos aparelhos. Seu rosto, normalmente corado e sorridente, estava pálido e magro. Os cabelos grisalhos que ela sempre prendia em um coque perfeito agora estavam soltos sobre o travesseiro. Mesmo assim, quando abriu os olhos e o viu, um sorriso fraco iluminou suas feições. Senhor Ricardo veio. Ele se aproximou devagar, sem saber bem o que fazer ou dizer. Puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama. Dona Celeste, o que está acontecendo? Por que pagou meu jantar? As perguntas saíram atropeladas. E por que nunca me contou que Tiago é seu neto? Ela fechou os olhos por um momento, como se estivesse juntando forças. Tem tanta coisa que o senhor não sabe. Tanta coisa que eu deveria ter contado há anos, mas nunca tive coragem. Uma enfermeira entrou no quarto para verificar os aparelhos. Era uma mulher de meia idade, com um crachá que dizia Márcia. Dona Celeste precisa descansar, disse ela, ajustando o soro. Por favor. A voz da zeladora saiu fraca, mas firme. Só mais um pouco. Preciso conversar com ele. Márcia olhou para Ricardo com uma expressão que misturava compaixão e algo mais. Pena, talvez. 15 minutos, não mais que isso. Antes de sair, ela se virou para Ricardo. Ela está assim há 3 dias. Não quisemos ligar para familiares, porque ela pediu para esperarmos. Disse que só falaria com o senhor. Quando ficaram sozinhos novamente, Dona Celeste estendeu a mão trêmula. Ricardo a segurou, sentindo como estava fria e frágil. Senhor Ricardo, eu conheci sua mãe. Ele piscou confuso. Minha mãe faleceu há 10 anos, Dona Celeste. A senhora conhecia Dona Helena? Não. Sua mãe de verdade, a que te colocou no mundo. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Ricardo. Ele sabia que era adotado. Seus pais adotivos nunca esconderam isso dele. Helena e Maurício Almeida o haviam criado com amor, dado tudo o que ele precisava, mas sempre foram honestos sobre sua origem. O problema é que nunca quiseram ou puderam falar sobre a mulher que o havia dado à luz. Como assim conheceu? Ela se chamava Beatriz Santos. Dona Celeste apertou sua mão com uma força surpreendente. Era minha melhor amiga. Ricardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos sem entender exatamente por quê. Durante toda a vida, ele havia se perguntado sobre sua mãe biológica. Quem era ela? Por que o havia abandonado? Será que pensava nele às vezes? Onde ela está? O silêncio que se seguiu foi doloroso. Dona Celeste não precisava dizer nada. Seus olhos marejados já contavam tudo. Ela partiu há 5 anos. A voz da zeladora era um sussurro áspero. Trabalhei com ela durante muito tempo. Fomos amigas desde que eu tinha 16 anos. Começamos juntas como faxineiras em um hotel. Por que nunca me contou? Por que trabalhar no meu prédio todos esses anos sem dizer nada? Prometi a ela. Beatriz me fez prometer que cuidaria do senhor de longe, que vigiaria para ter certeza de que estava bem. Mas também me fez jurar que nunca revelaria quem eu era ou de onde vinha. Ela não queria atrapalhar sua vida. Atrapalhar? Mas por quê? Dona Celeste tentou se sentar melhor na cama, mas um acesso de tosse a interrompeu. Ricardo ajudou, ajustando os travesseiros com cuidado. Quando ela conseguiu recuperar o fôlego, continuou. Sua mãe, ela era uma mulher orgulhosa, boa, trabalhadora, mas muito orgulhosa. Quando descobriu que estava grávida, estava apaixonada pelo seu pai. Ele era um homem de posses, trabalhava em uma empresa grande.
Prometeu casar com ela, cuidar dela e do bebê. O que aconteceu? Ele fugiu. Quando soube da gravidez, desapareceu. Deixou a cidade, mudou de emprego. Beatriz procurou, mas nunca mais o encontrou. Dona Celeste limpou uma lágrima que escorria pelo rosto enrugado. Ela trabalhou até o último dia da gravidez. Limpava escritórios de noite, fazia faxina em casas durante o dia. Eu ajudava como podia, mas éramos jovens e sem recursos. E o parto? Houve complicações. Beatriz quase... Ela ficou muito mal. Os médicos disseram que ela não teria condições de criar uma criança. Estava fraca demais, precisava de tratamento. Foi quando ela tomou a decisão mais difícil da vida dela. Ricardo sentia um nó na garganta que mal o deixava respirar. Ela me entregou para a adoção. Ela te deu uma chance de ter uma vida melhor. A voz de Dona Celeste tremeu. Beatriz passou meses pesquisando, conversando com assistentes sociais. Queria ter certeza de que o senhor iria para uma família boa. Quando os Almeida apareceram, ela soube que eram pessoas especiais. Seu pai adotivo era engenheiro, sua mãe professora. Gente de bem, com recursos para dar tudo o que ela não podia. Mas ela poderia ter me procurado depois, quando melhorasse. E procurou. Dona Celeste pegou um envelope amarelado que estava na mesinha ao lado da cama. Beatriz nunca desistiu de você. Assim que conseguiu se recuperar, começou a procurar. Mas sua adoção foi fechada. Os Almeida não queriam contato com a família biológica. Tinham medo de que isso confundisse você ou causasse problemas. Ricardo abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma foto antiga, desbotada pelo tempo. Mostrava uma mulher jovem, não devia ter mais que 20 anos, segurando um bebê enrolado em uma manta azul. Ela estava sorrindo, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Esta é a única foto que ela tinha com você, disse Dona Celeste. Foi tirada no hospital, antes de assinar os papéis da adoção. Ela guardou essa foto a vida toda. Dormia com ela debaixo do travesseiro. Ricardo não conseguia tirar os olhos da imagem. Tentava se lembrar daquele momento, mas claro que era impossível. Tinha apenas alguns dias de vida, mas olhando para o rosto da mulher na foto, reconhecia algo. O formato dos olhos, talvez. Ou o jeito que o canto da boca se curvava. Como ela me encontrou? Levou anos. Beatriz trabalhava de dia e à noite procurava informações. Pagava pessoas para ajudar. Gastava cada centavo que conseguia economizar. Quando você tinha 12 anos, ela finalmente descobriu seu nome e onde você morava. Dona Celeste suspirou. Eu estava com ela no dia em que viu você pela primeira vez depois da adoção. Foi em uma apresentação da escola. Seu pai adotivo tinha dado uma entrevista para um jornal sobre educação e mencionaram o nome da escola onde você estudava. Ela foi até lá? Ficamos do lado de fora do portão. Beatriz queria só ver você de longe, ter certeza de que estava bem. Quando você saiu com seus amigos, rindo com uniforme limpo e mochila nova, ela chorou. Chorou de alívio porque viu que tinha feito a escolha certa. Por que não se aproximou? Porque você era feliz. A resposta foi simples, mas carregada de dor. E ela tinha medo de destruir essa felicidade. Beatriz não queria ser a mulher que aparece de repente para bagunçar a vida de um menino que já tinha uma família. Então, decidiu apenas observar de longe. Ricardo se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, a cidade continuava sua rotina noturna, indiferente ao turbilhão de emoções que ele sentia. Carros passavam, pessoas caminhavam, a vida seguia. Mas dentro daquele quarto de hospital, o mundo dele tinha acabado de virar de cabeça para baixo. E a senhora? Como entrou nessa história? Beatriz me pediu ajuda. Ela queria saber de você, mas não podia ficar te seguindo. Tinha que trabalhar, sobreviver. Então eu ajudava quando podia. Via você sair da escola, ia a algumas apresentações públicas, contava tudo para ela nos mínimos detalhes. Dona Celeste tossiu novamente. Quando você entrou na faculdade, Beatriz estava tão orgulhosa.
Recortou todas as notícias sobre você no jornal da universidade. Guardava em uma pasta. Uma pasta? Está ali. Ela apontou para uma sacola de pano embaixo da cama. Trouxe tudo para mostrar ao senhor. Ricardo pegou a sacola. Dentro havia várias pastas de papelão, já gastas e remendadas com fita adesiva. Abriu a primeira e quase caiu sentado de novo. Eram recortes de jornal, certificados, fotos. Toda sua vida documentada ali. Havia o artigo sobre sua formatura em administração, com honras. A notícia de quando abriu sua primeira empresa. Fotos de eventos sociais que ele nem lembrava de ter acontecido. E mais surpreendente, havia coisas de quando era ainda mais jovem. Boletins escolares, convites de festas de aniversário. Como ela havia conseguido tudo isso? Beatriz tinha seus jeitos, disse Dona Celeste com um sorriso fraco. Conhecia uma das secretárias da sua escola. Pagava um valor simbólico para ter acesso a algumas informações. Nada invasivo, só o suficiente para saber como você estava indo. Isso é obsessão? Talvez. Mas era a única forma que ela tinha de continuar sendo mãe. Mesmo que de longe, mesmo que você nunca soubesse. Ricardo folheou as pastas em silêncio. Havia tanto amor ali, tanto cuidado em cada recorte colado, cada foto guardada. E ele nunca tinha sabido, nunca tinha sequer suspeitado. Quando ela faleceu? Há 5 anos. Em um dia de verão muito quente. Estava trabalhando como sempre. Passou mal no meio do expediente. A voz de Dona Celeste falhou. Quando chegamos ao hospital já era tarde. Ela me segurou a mão e me fez prometer de novo que cuidaria de você, que me certificaria de que estava bem. Por isso começou a trabalhar no meu prédio. Sim. Levei quase 1 ano para conseguir a vaga. Tinha outras zeladoras na frente, mas eu insisti. Ofereci para trabalhar por menos em horários difíceis. Quando finalmente me chamaram, foi o dia mais feliz desde que Beatriz partiu, porque eu poderia cumprir minha promessa. 15 anos. 15 anos vendo você chegar todo dia, vendo quando estava feliz, quando estava preocupado, quando estava cansado. Dona Celeste sorriu. O senhor nem imagina, mas eu conheço seus hábitos melhor que muita gente. Sei que gosta do café bem forte, que prefere as plantas perto da janela, que fica mal-humorado nas segundas-feiras. Ricardo não sabia se ria ou chorava. Era tão estranho e ao mesmo tempo tão tocante. E o jantar? Por que pagou o jantar? Porque meu tempo está acabando. Ela disse isso com uma tranquilidade assustadora. Os médicos foram claros. Tenho uma doença rara no sangue. Não tem cura. Posso ter algumas semanas, talvez alguns meses, se tiver sorte. Mas deve haver tratamento, algo que possamos fazer. Sim. Há tratamentos que prolongariam minha vida por mais tempo. Mas são caros, muito caros. Ela apertou a mão dele de novo. Eu vinha guardando dinheiro para isso há anos, cada centavo que sobrava do meu salário. Vendia coisas, fazia trabalhos extras, consegui juntar um valor razoável. Então, use para o tratamento. Usei para o jantar. A resposta foi firme, porque tinha que fazer algo por você antes de partir. Algo que mostrasse que alguém se importava. Beatriz nunca pôde fazer nada por você. Nunca pôde te dar um presente, pagar uma refeição, estar presente em um momento especial. Eu quis fazer isso por ela. Uma última coisa. As lágrimas que Ricardo vinha segurando finalmente escorreram. Ele segurou a mão daquela mulher frágil e, pela primeira vez em muito tempo, chorou. Chorou pela mãe que nunca conheceu, pela amiga que dedicou 15 anos a cuidar dele em silêncio, por todo o amor que existiu sem que ele soubesse. Não pode desistir assim, disse entre soluços. Vou pagar o tratamento, Não. Dona Celeste foi categórica. Não quero sua caridade. Nem de você, nem de ninguém. Fiz minha escolha. Gastei meu dinheiro da forma que achei certa. Mas isso é absurdo. Você não pode simplesmente... Posso sim. E vou. Ela fechou os olhos, cansada. Só queria que soubesse a verdade antes de partir. Que soubesse que foi amado, muito amado, por uma mãe que nunca pôde te abraçar,
mas que pensou em você cada dia de sua vida, e por uma amiga que prometeu cuidar desse amor. Márcia, a enfermeira, voltou ao quarto. Senhor, preciso pedir que saia. Dona Celeste está muito cansada. Ricardo se levantou, mas não queria ir embora. Havia tantas perguntas ainda, tanto que precisava saber. Volto amanhã, disse, tentando manter a voz firme. Estarei aqui. Dona Celeste sorriu. Não vou a lugar nenhum tão cedo, mas havia algo em sua voz que o assustava. Uma despedida nas entrelinhas. No corredor, Ricardo encontrou Tiago sentado em um banco, o rosto enterrado nas mãos. Quando o rapaz o viu, se levantou rapidamente. Como ela está? Fraca. Ricardo não sabia bem o que dizer. Tiago, você sabia? Sobre minha mãe biológica? O garçom assentiu, envergonhado. Vovó me contou há alguns anos. Disse que era importante que alguém mais soubesse, caso algo acontecesse com ela. Mas me fez jurar segredo. Ele limpou os olhos com as costas da mão. Desculpe não ter falado antes. Não precisa se desculpar. Ricardo colocou a mão no ombro do rapaz. Você só estava cumprindo a promessa que fez a ela. Ela é tudo que tenho. A voz de Tiago saiu embargada. Meus pais me abandonaram quando eu era criança. Foi vovó quem me criou. Trabalhou em 2, 3 empregos para me dar comida, roupa, educação. Nunca reclamou. Nunca pediu nada para ninguém. Ela me contou sobre a doença. É horrível ver ela definhar assim, sem poder fazer nada. Tiago socou o banco com raiva contida. E o pior é que ela poderia ter se tratado. Tinha o dinheiro guardado, mas preferiu gastar com aquele jantar absurdo. Ela tinha seus motivos. Motivos? Que motivos justificam jogar fora a própria vida? Ricardo não tinha resposta para isso. Na verdade, ele mesmo estava lutando para entender. Aquela mulher tinha escolhido a morte para honrar uma promessa. Era nobre ou era loucura? Talvez fosse as duas coisas. Vou pagar o tratamento dela, disse Ricardo. Não me importa se ela aceitar ou não. Vou dar um jeito. Ela já recusou ajuda financeira outras vezes. Tiago suspirou. Teve uma época que eu tentei depositar dinheiro na conta dela sem que soubesse. Descobriu e me devolveu cada centavo. Disse que não aceitava esmola de ninguém. Então vamos ter que ser criativos. Os dois ficaram conversando no corredor por mais algum tempo. Tiago contou histórias da avó, de como ela era teimosa, mas amorosa, exigente, mas generosa. Ricardo ouvia fascinado, descobrindo camadas de uma mulher que via todos os dias, mas nunca realmente conhecera. Quando finalmente saiu do hospital, já passava da meia-noite. As ruas estavam mais vazias, apenas alguns carros e pessoas apressadas. Ricardo caminhou sem rumo por um tempo, a cabeça fervilhando de pensamentos. Tudo o que ele achava que sabia sobre si mesmo tinha sido sacudido. Sua história não começava com Helena e Maurício Almeida. Havia uma mulher antes deles. Uma mulher chamada Beatriz, que o tinha amado o suficiente para desistir dele, que havia passado o resto da vida velando por ele de longe, guardando cada migalha de informação sobre seu filho como se fossem tesouros. E agora a melhor amiga dessa mulher estava morrendo porque preferiu honrar uma promessa a salvar a própria vida. Ricardo finalmente parou em uma praça pequena e sentou em um banco. Olhou para o céu noturno de São Paulo, onde as estrelas mal conseguiam brilhar por causa da poluição luminosa. Pensou em Beatriz olhando para o mesmo céu há tantos anos atrás, pensando no filho que tinha dado para a adoção. Será que ela se perguntava se tinha feito a escolha certa? Pegou o celular e, sem pensar muito, ligou para sua irmã adotiva, Carolina. Ela atendeu no terceiro toque, a voz sonolenta. Ricardo, você está bem? Que horas são? Carol, desculpa ligar tarde. Eu só... Precisa conversar com alguém. O que aconteceu? A voz dela ficou alerta imediatamente. Descobri algo sobre minha mãe biológica. Houve um silêncio do outro lado da linha. Carolina sabia que esse sempre tinha sido um assunto delicado. Seus pais nunca tinham querido falar muito sobre a adoção de Ricardo, e com o tempo o assunto tinha virado tabu na família. Me conta. E Ricardo contou. Despejou tudo.
Dona Celeste, Beatriz, o jantar pago, a doença, as 15 anos de vigília silenciosa. Falou até ficar sem palavras enquanto Carolina ouvia em silêncio. Meu Deus, Ricardo, ela finalmente disse quando ele terminou. Isso é inacreditável. Eu sei, ainda estou tentando processar. E agora? O que você vai fazer? Não sei, quero ajudar Dona Celeste, mas ela se recusa a aceitar. E tem tanta coisa que quero saber. Sobre minha mãe, sobre meu pai biológico, sobre tudo. Vai devagar. Carolina tinha aquele tom reconfortante que sempre a tornara a pacificadora da família. Uma coisa de cada vez. Primeiro, resolva a questão do tratamento dessa mulher. Depois você pode se preocupar com o resto. Ela é teimosa. Você também é. Ele podia ouvir o sorriso na voz dela. Se alguém consegue convencer uma pessoa teimosa, é outra pessoa teimosa. Conversaram mais um pouco antes de desligar. Ricardo se sentiu um pouco melhor, mas ainda confuso. Voltou para seu apartamento, cobertura espaçosa em um dos bairros mais nobres de São Paulo. Tudo ali era moderno, minimalista, caro, mas nunca tinha se sentido tão vazio quanto naquela noite. Não conseguiu dormir. Ficou até o amanhecer olhando as pastas que Dona Celeste tinha dado. Cada foto, cada recorte de jornal. Havia cartas também. Cartas que Beatriz tinha escrito para ele, mas nunca enviado. Meu querido filho, hoje você fez 5 anos. Me pergunto se está tendo uma festa, se ganhou muitos presentes. Espero que sim. Espero que esteja cercado de amor e alegria. Eu acendi uma vela e cantei parabéns sozinha aqui no meu quarto. É tudo o que posso fazer. Meu querido filho, vi você hoje. Estava jogando futebol com seus amigos na praça, perto da escola. Ri tanto quando você caiu na lama. Tenho meu sorriso. Quis tanto correr até você e limpar seu rosto, mas fiquei escondida atrás de uma árvore. É melhor assim. Meu querido filho, você se formou hoje. Estava tão elegante com aquele capelo e beca. Chorei de orgulho. Gostaria tanto de poder abraçar você, dizer o quanto sou orgulhosa, mas sei que não posso. Você tem sua vida, sua família. Eu sou apenas uma sombra do passado. Ricardo leu cada carta até as palavras ficarem embaçadas pelas lágrimas. Sua mãe tinha estado lá. Em tantos momentos importantes de sua vida, ela tinha estado lá. Escondida, observando de longe, amando em silêncio. Quando o sol nasceu, ele já tinha tomado algumas decisões. Primeiro, precisava descobrir mais sobre Beatriz. Depois, encontraria um jeito de ajudar Dona Celeste, quisesse ela ou não. E por fim, precisava entender melhor sua própria história. Pegou o telefone e ligou para seu advogado pessoal. Maurício, preciso que investigue algo para mim. Passou o resto da manhã dando instruções. Queria todos os detalhes sobre a adoção, sobre Beatriz Santos, sobre qualquer coisa que pudesse encontrar. Maurício era bom no que fazia e discreto. Se havia algo a descobrir, ele encontraria. À tarde, voltou ao hospital. Dona Celeste estava acordada, olhando pela janela. Quando o viu entrar, seu rosto se iluminou. Senhor Ricardo, pensei que não viria. Prometi, não prometi? Ele puxou a cadeira e sentou. Como está se sentindo? Como alguém que está morrendo. Ela disse isso com um humor mórbido que o pegou desprevenido. Mas ainda aqui, ainda respirando. Dona Celeste, precisamos conversar sobre seu tratamento. Não vamos ter essa conversa. Vamos sim. Ricardo se inclinou para a frente. A senhora não pode simplesmente desistir. Não estou desistindo. Estou escolhendo. Ela o encarou com aqueles olhos cansados, mas firmes. Gastei meu dinheiro da forma que quis. Foi minha escolha. Mas é uma escolha sem sentido. Esse dinheiro poderia salvar sua vida. E salvou de uma forma. Salvou minha consciência. Dona Celeste pegou sua mão. Senhor Ricardo, quando se é pobre, a gente aprende que tem coisas mais importantes que a própria vida. Dignidade, por exemplo. Honra. Manter uma promessa. Isso é orgulho? Talvez seja, mas é meu orgulho e tenho direito a ele. Ricardo respirou fundo, tentando controlar a frustração. E Tiago? Já pensou nele? Ele precisa de você. Tiago é um homem feito,
mas havia dor em sua voz. Vai ficar bem. Vai. Ele me disse que você é tudo que ele tem, e por isso mesmo criei ele para ser forte e independente, para não precisar de ninguém. Ela tossiu. Tiago vai sofrer sim, mas vai superar. É o que a gente faz. Supera. Conversaram por horas. Ricardo tentou todos os argumentos que conseguiu pensar, mas Dona Celeste era implacável. Não aceitaria ajuda financeira. Não mudaria de ideia sobre o tratamento. A única coisa que queria era contar mais histórias sobre Beatriz. Ela era a pessoa mais determinada que conheci, disse Dona Celeste. Quando decidia algo, nada a fazia mudar de ideia. Acho que o senhor puxou a ela nesse aspecto. Conte-me mais sobre ela. Como ela era? Bonita. Não era uma beleza clássica, mas tinha um jeito que chamava a atenção. Ria alto, trabalhava duro, sonhava alto também. Os olhos de Dona Celeste ficaram distantes, perdidos nas memórias. Conheci ela quando as duas começamos a trabalhar no Hotel Estrela do Sul. Era um hotel de terceira categoria, mas para nós era um emprego. Limpávamos quartos, lavávamos lençóis, fazíamos de tudo. E meu pai biológico, como ela o conheceu? Dona Celeste hesitou. Algo em sua expressão mudou. Ficou mais fechada. Isso é uma história complicada. Tenho tempo. Ela suspirou, como se estivesse prestes a abrir uma porta que preferiria manter fechada. Seu pai era um dos hóspedes do hotel. Ficava lá a trabalho, vinha a São Paulo uma vez por mês. Bem apessoado, educado, sempre deixava gorjetas generosas. Beatriz limpava os quartos do andar onde ele ficava. E eles se aproximaram. Ele começou a conversar com ela. Pequenas coisas no início. Comentários sobre o tempo, sobre a cidade. Depois começou a deixar bilhetes agradecendo pela limpeza impecável. Um dia a convidou para tomar um café. Beatriz aceitou? Relutante no início. Sabia que um homem como ele nunca se interessaria de verdade por uma faxineira. Mas ele foi persistente. Flores, presentes pequenos, promessas. Dona Celeste apertou os lábios. Beatriz era jovem, sonhadora. Acreditou. Ricardo sentia um aperto no peito. Já sabia como essa história terminava. Quanto tempo eles ficaram juntos? Quase um ano. Ele vinha a São Paulo religiosamente. Passavam os fins de semana juntos. Beatriz achava que era amor verdadeiro. Ele dizia que ia se casar com ela, que iriam ter uma família, uma casa. Pintava um futuro lindo. Até ela engravidar. Sim. Quando contou, ele pediu um tempo para pensar. Disse que precisava organizar as coisas, conversar com a família. A voz de Dona Celeste endureceu. Na semana seguinte, o hotel recebeu um telefonema. Ele não viria mais. A empresa tinha mudado o responsável por São Paulo. Beatriz tentou ligar para o número dele. Desligado. Tentou escrever cartas para o endereço que ele tinha dado. Voltaram. Ele tinha simplesmente desaparecido. Covarde. Pior que covarde. Mentiroso. Dona Celeste tinha lágrimas nos olhos. Beatriz ficou arrasada, grávida, sozinha, abandonada. Eu fiz o que pude para ajudar, mas éramos duas meninas pobres. O que podíamos fazer? E ela nunca mais teve notícias dele? Nunca. Foi como se ele nunca tivesse existido. Ela limpou os olhos. Beatriz tentou procurar. Descobriu que o nome que ele tinha dado era falso. A empresa para a qual dizia trabalhar não tinha registro dele. Tudo mentira. O que quer que fosse aquele relacionamento para ele, não era o que era para ela. Ricardo sentiu raiva. Raiva de um homem que nunca conhecera, que provavelmente nunca conheceria. Um homem que tinha abandonado uma mulher grávida e nunca olhado para trás. Ela ficou magoada, ficou destruída. Mas Beatriz era forte, enxugou as lágrimas e seguiu em frente. Decidiu que teria o bebê, que encontraria um jeito de dar a você uma vida boa. Dona Celeste sorriu tristemente. Ela amava você mesmo antes de você nascer. Conversava com a barriga, cantava para você. Mesmo sabendo que provavelmente teria que entregar para a adoção, ela amou cada segundo da gravidez. Por que teve que me entregar? Não poderia ter ficado comigo. As complicações no parto foram sérias. Beatriz perdeu muito sangue. Ficou semanas no hospital. Quando finalmente teve alta, estava muito fraca.
Os médicos foram claros. Ela precisava de meses de recuperação, cuidados constantes. Como cuidaria de um bebê nesse estado? Dona Celeste apertou sua mão. Foi a decisão mais difícil da vida dela, mas fez porque te amava, porque queria que você tivesse uma chance que ela não podia dar. Márcia entrou no quarto para trocar o soro. Ricardo aproveitou para sair um pouco, esticar as pernas. No corredor encontrou Tiago de novo. Está aqui todo dia? Perguntou. Tento vir sempre que posso. Entre os turnos no restaurante. Tiago parecia exausto. Não quero que ela fique sozinha. Ela me contou mais sobre minha mãe, sobre meu pai biológico. Um canalha, Tiago disse sem rodeios. Vovó contou essa história tantas vezes que já decorei cada palavra. Sempre fica furiosa quando fala dele. Não a culpo. O senhor nunca pensou em procurar ele? Ricardo não tinha. Na verdade, nunca tinha pensado muito sobre seu pai biológico. Tinha Maurício, que tinha sido um pai maravilhoso. Para que precisaria de outro? Não sei se faria diferença. Ele claramente não quis me conhecer. Talvez não soubesse que o senhor existia. Oh, ele sabia. Simplesmente não se importou. Tiago assentiu, mas havia algo em sua expressão que sugeria que queria dizer mais. Antes que Ricardo pudesse perguntar, o celular do rapaz tocou. Preciso ir. Meu turno começa em meia hora. Ele hesitou. Senhor Almeida, obrigado por estar aqui, por se importar. Significa muito para ela. E para mim. Ricardo voltou ao quarto quando Tiago saiu. Dona Celeste tinha adormecido. Ele ficou ali sentado, observando aquela mulher frágil que carregava tantas histórias, tantos segredos. Puxou uma das pastas e começou a folhear novamente. Havia fotos que ele não tinha visto antes. Beatriz em diferentes fases da vida. Uma jovem radiante, depois uma mulher mais velha, marcada pelo tempo e pelo trabalho duro, mas sempre com aquele brilho no olhar quando olhava para fotos dele. Havia também recortes de jornal que não eram sobre Ricardo, eram sobre o orfanato, onde tinha sido criado. Notícias sobre reformas, eventos, doações. Em alguns dos recortes, havia anotações à margem na letra de Beatriz. Parece um lugar bom. Espero que esteja feliz lá. Reformaram o parquinho. Me alegra saber que está em um lugar que se importa. Gala de arrecadação. Gostaria de poder ajudar também. Foi quando algo chamou a atenção de Ricardo. Um recibo de doação. Anônimo, mas anexado aos recortes com um clipe enferrujado. Um valor pequeno, mas regular. Mensal. Ele pegou o celular e ligou para Maurício, seu advogado. Preciso que investigue algo. O Orfanato São Vicente de Paulo. Quero saber sobre doações anônimas feitas nos últimos 20 anos. Isso é bem específico. Posso perguntar por quê? Só uma intuição. Me avise o que encontrar. Dona Celeste acordou algumas horas depois. Ricardo ainda estava lá, perdido nos papéis e memórias. O senhor devia ir para casa descansar, disse ela a voz rouca. Não estou com sono. Ele mostrou o recibo. Beatriz doava para o orfanato? Dona Celeste sorriu. Toda vez que conseguia um pouco de dinheiro extra. Não era muito, mas era consistente. Dizia que se não podia cuidar de você diretamente, pelo menos cuidaria do lugar que cuidava de você. E a senhora? Continua doando? Quando posso. Prometi a ela que continuaria. Ela tossiu. Tiago não sabe. Acha que sou louca de desperdiçar dinheiro com doações quando mal consigo pagar minhas próprias contas. Todos nós temos nossas prioridades. E as minhas sempre foram honrar a memória da minha melhor amiga. Eles conversaram até tarde da noite. Dona Celeste contou histórias de quando trabalhou no hotel com Beatriz, das aventuras que viveram, dos sonhos que compartilharam. Falou de como era a vida de duas meninas pobres tentando sobreviver em uma cidade grande e cruel. Beatriz queria ser professora, disse ela em um momento. Quando era criança, tinha uma professora que foi gentil com ela. Foi a única pessoa que acreditou que ela podia ser mais do que uma faxineira. Beatriz sonhava em fazer o mesmo por outras crianças. Por que não foi? Dinheiro, tempo, circunstâncias, as coisas que impedem muitos pobres de realizarem seus sonhos. Dona Celeste suspirou.
Ela chegou a se matricular em um curso noturno de magistério. Ia às aulas depois de um dia inteiro de trabalho. Mas aí ficou grávida e tudo mudou. Ela se arrependeu? De você? Nunca. A resposta foi firme e imediata. Beatriz nunca se arrependeu de ter você. Se arrependeu de ter confiado no seu pai, de não ter sido mais cuidadosa, de não ter tido condições de criá-lo. Mas de você? Nunca. Quando Ricardo finalmente voltou para casa naquela noite, eram quase 2 da manhã. Seu apartamento estava escuro e silencioso. Ele se serviu de um copo de uísque e foi para a varanda, olhando a cidade lá embaixo. Tantas vidas acontecendo simultaneamente. Tantas histórias se cruzando. E ele tinha vivido anos sem saber que alguém o observava de longe, cuidando dele em silêncio. Pensou em Beatriz limpando quartos de hotel, guardando cada centavo para doar ao orfanato onde seu filho vivia. Pensou nela comparecendo escondida às suas apresentações escolares, chorando de orgulho em suas conquistas, sofrendo sozinha com cada foto em que via ele feliz sem ela. Pensou em Dona Celeste, dedicando 15 anos a cumprir uma promessa, trabalhando no mesmo prédio que ele, vendo-o diariamente, mantendo o segredo guardado. E agora morrendo porque preferiu gastar seus últimos recursos com um gesto simbólico, ao invés de prolongar a própria vida. Era loucura? Ou era o tipo mais puro de amor? Dormiu poucas horas e acordou com o telefone tocando. Era Maurício, o advogado. Ricardo, encontrei algo. Sobre as doações ao orfanato. O que descobriu? Há registros de doações mensais anônimas que começaram cerca de 1 mês depois que você foi adotado. Pequenas quantias, mas ininterruptas, por quase 20 anos. Param há 5 anos, exatamente quando Beatriz tinha falecido. E depois? As doações recomeçam, vindas de outra conta. Também anônimas, mas o valor e a frequência são os mesmos. Maurício fez uma pausa. Consegui rastrear. A segunda conta é de Celeste Ferreira da Silva. Ricardo fechou os olhos. Claro, Dona Celeste tinha continuado a tradição. Mais uma promessa cumprida. Tem mais, continuou Maurício. Encontrei o processo de adoção, está tudo lacrado como esperado, mas tenho alguns contatos. Posso conseguir acesso se o senhor quiser. Quero todos os detalhes, tudo que puder encontrar. Vai levar alguns dias, mas vou conseguir. Depois de desligar, Ricardo tomou banho e se vestiu. Tinha reuniões importantes aquele dia, negociações que vinham se arrastando por meses, mas não conseguia se concentrar. Sua cabeça estava no hospital, com uma zeladora morrendo porque tinha honra demais para aceitar ajuda. Cancelou as reuniões. Seus sócios não ficaram felizes, mas ele não se importou. Pela primeira vez em muito tempo, os negócios não eram sua prioridade. Foi direto para o hospital. Dona Celeste estava tendo um dia ruim. Havia sofrido um episódio durante a noite, ficara inconsciente por alguns minutos. Tiago estava lá, sentado ao lado da cama, segurando a mão da avó. Como ela está? Ricardo perguntou baixinho. Fraca, muito fraca. Tiago limpou os olhos. Os médicos disseram que pode ser questão de dias agora. Não. Ricardo sentiu pânico. Não pode ser. Tem que haver algo que possam fazer. Ah, mas ela recusa. Ricardo olhou para Dona Celeste dormindo. Mesmo no sono, havia uma expressão de paz em seu rosto, como se tivesse feito as pazes com o que estava por vir. Ele passou o dia ali. Conversou com os médicos, tentou entender melhor a doença dela, as opções de tratamento. Havia uma chance, disseram. Não era garantido, mas havia uma chance de prolongar sua vida significativamente. Mas o tratamento era caro e longo. E Dona Celeste tinha sido clara. Não aceitaria. Quando ela acordou no fim da tarde, Ricardo estava ali. Senhor Ricardo, sua voz estava mais fraca que no dia anterior. Não precisa ficar aqui. Tenho certeza que tem coisas mais importantes para fazer. Não tem nada mais importante. Ele puxou a cadeira. Dona Celeste precisa reconsiderar o tratamento. Já conversamos sobre isso. Eu sei, mas... Senhor Ricardo, ela o interrompeu, firme apesar da fraqueza. Me escute. Vivi uma vida boa. Não foi fácil, não foi luxuosa, mas foi minha.
Fiz escolhas das quais me orgulho. Mantive minhas promessas. Cuidei de quem amava. Não tenho arrependimentos. Mas Tiago vai ficar bem. Criei ele para ser forte. Ela tossiu, e Ricardo viu sangue no canto de sua boca. Não quero passar meus últimos dias sendo cutucada por agulhas, engolindo remédios que vão me deixar zonza e confusa. Quero partir com dignidade. Isso não é dignidade, é teimosia. Talvez. Ela sorriu. Mas é minha teimosia. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Ficaram em silêncio por um tempo. Ricardo segurava a mão dela, sentindo como estava fria e frágil. Era estranho como alguém que tinha sido uma presença tão constante em sua vida pudesse estar desaparecendo tão rapidamente. Dona Celeste, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que nunca me contou? Em 15 anos, por que nunca revelou quem era? Ela pensou por um longo momento antes de responder. Porque Beatriz me fez prometer. E porque tinha medo da sua reação. Ela o encarou. O senhor é um homem bem-sucedido, importante. Eu sou só uma zeladora. O que pensaria se eu aparecesse do nada dizendo que conhecia sua mãe biológica? Acharia que eu queria dinheiro, favores. As pessoas sempre acham o pior dos pobres. Eu não teria pensado isso. Não? Ela tinha um sorriso triste. O senhor mal olhava para mim antes de tudo isso. Eu era invisível. Apenas mais uma funcionária limpando o chão que pisava. As palavras doeram porque eram verdade. Ricardo sabia que era verdade. Quantas vezes tinha passado por Dona Celeste sem realmente vê-la? Quantas vezes tinha tido a chance de parar, conversar, conhecê-la de verdade e simplesmente seguiu em frente. Me desculpe, ele disse, e significava isso. Desculpe por ter sido tão cego. Não precisa se desculpar. É assim que o mundo funciona. Os ricos não veem os pobres. Não é maldade, é apenas a forma como as coisas são. Mas não deveria ser assim. Não, mas é. Ela tossiu novamente. Beatriz costumava dizer que a invisibilidade dos pobres era uma coisa curiosa. Fazemos o trabalho que mantém o mundo girando, mas ninguém nos vê fazendo. Limpamos, cozinhamos, construímos, cuidamos. E somos invisíveis. Você não é invisível para mim. Não mais. Eu sei. E isso significa mais do que imagina. Conversaram até ela adormecer novamente. Ricardo ficou ali, observando-a dormir, pensando em tudo que tinha perdido por sua própria cegueira. Tiago chegou mais tarde, trazendo marmitas com comida caseira. Vovó sempre dizia que hospital não serve comida de verdade, disse ele, oferecendo uma para Ricardo. Então faço questão de trazer de casa. Você cozinha? Ela me ensinou. Dizia que um homem precisa saber cuidar de si mesmo. Tiago sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Aprendi a cozinhar, limpar, costurar, tudo o que ela achava importante. Ela te criou bem. Fez o melhor que pôde. Ele comeu em silêncio por um momento. Senhor Almeida, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como é ter tanto dinheiro? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Não era o que esperava. Como assim? É que vovó passou a vida toda lutando por cada centavo. Trabalhava em 2, 3 empregos. Economizava em tudo. E ainda assim, mal conseguia pagar as contas. Tiago o encarou. O senhor tem mais dinheiro do que conseguiria gastar em várias vidas. Deve ser estranho, não? É solitário às vezes. Ricardo respondeu honestamente. As pessoas tratam você diferente. Você nunca tem certeza se gostam de você ou do seu dinheiro. Pelo menos tem a opção. Nós pobres não temos dúvida. Ninguém quer nada com a gente além de trabalho. Havia amargura na voz do rapaz, mas também algo mais. Cansaço. O peso de carregar uma vida difícil. Tiago, se precisar de ajuda, não quero caridade. A resposta foi rápida, automática. Assim como vovó tem o meu orgulho. Não é caridade, é gratidão. Sua avó dedicou 15 anos a cuidar de mim. Deixe-me retribuir de alguma forma.
Cuidando dela agora já é retribuição suficiente. Tiago terminou de comer e se levantou. Preciso ir. Tenho turno duplo hoje. Quando ficou sozinho com Dona Celeste novamente, Ricardo pegou uma das pastas. Havia uma foto que ele não tinha visto antes. Beatriz segurando um bebê, ele, no hospital. Mas não era a mesma foto que ele tinha visto antes. Nesta, ela não estava sorrindo. Estava chorando. No verso, havia uma data e uma anotação. Último dia com meu filho. Perdoa-me. Ricardo sentiu seu coração apertar. Tentou imaginar o que Beatriz havia sentido naquele momento. A dor de ter que entregar seu bebê. A esperança de que estava fazendo a escolha certa. O medo de estar cometendo o maior erro de sua vida. Dona Celeste se mexeu na cama, acordando lentamente. Encontrou a foto, disse ela, vendo o que Ricardo segurava. É doloroso de ver. Foi doloroso de viver. Ela ajustou-se na cama com dificuldade. Beatriz chorou por dias depois de assinar os papéis. Ficou tão deprimida que tive medo de que fizesse algo drástico, mas ela superou. Superou? Não sei se é a palavra certa. Ela aprendeu a viver com a dor. É diferente. Dona Celeste olhou para a foto. Essa cicatriz nunca fechou. Cada aniversário seu, cada Natal, cada marco importante que passava, ela sofria de novo. Me arrependo de não ter conhecido ela. Ela também se arrependia, mas tinha medo demais para se aproximar. Medo de quê? De você rejeitá-la, de você pensar mal dela, de estragar sua vida feliz. Dona Celeste suspirou. Beatriz tinha autoestima baixa. Achava que não merecia ser sua mãe, que tinha perdido esse direito quando te entregou para a adoção. Isso é absurdo. É o que o abandono faz com a gente. Faz a gente achar que não merece amor. Ricardo pensou nisso. Beatriz tinha sido abandonada pelo homem que amava. Tinha tido que abandonar o filho que amava. Devia ter se sentido indigna de amor, indigna de felicidade. Ela teve outros relacionamentos? Alguns. Nada sério. Nunca conseguiu confiar em homens depois do que o seu pai fez. Dona Celeste tossiu. Teve um cara bom uma vez. Valdeci se chamava. Trabalhava como segurança em um banco. Era paciente, gentil, realmente gostava dela. Mas Beatriz não conseguiu se abrir. Tinha medo demais de ser abandonada de novo. Ela morreu sozinha? Em termos de relacionamento amoroso, sim. Mas não estava sozinha. Eu estava com ela. E ela sabia que você estava bem. Isso era o que importava para ela. Os dias se passaram nesse ritmo. Ricardo passava a maior parte do tempo no hospital, conversando com Dona Celeste quando ela estava acordada, lendo as pastas quando ela dormia. Descobriu camadas e mais camadas da história de sua mãe biológica. Beatriz havia tentado voltar para a escola várias vezes, mas sempre desistia por falta de tempo ou dinheiro. Havia trabalhado em dezenas de empregos diferentes. Havia feito amigos, perdido amigos, vivido uma vida simples, mas cheia. E em tudo isso havia uma constante. Ele. Mesmo sem conhecê-lo, mesmo de longe, Ricardo tinha sido o centro da vida de Beatriz. Cada decisão que ela tomava era pensando nele. Cada centavo que economizava era para doar ao lugar onde ele estava. Cada pensamento livre que tinha, eventualmente voltava para ele. Era um amor tão puro e ao mesmo tempo tão trágico que Ricardo não sabia como processar. Maurício ligou no 5º dia com mais informações. Consegui os registros da adoção. Tem algumas coisas interessantes aqui. Me conta. Primeiro, sua mãe biológica escolheu pessoalmente a família Almeida. Ela tinha outras opções, incluindo uma família mais rica, mas escolheu os Almeida porque eram professores. Achava importante que você crescesse em um ambiente educado. Beatriz queria ser professora. Exato. Ela viu nisso uma forma de dar a você o que ela nunca teve. Maurício continuou. Segundo, ela fez uma petição estranha. Pediu que os Almeida permitissem que ela recebesse uma foto sua por ano, apenas para saber que estava bem. Os Almeida recusaram. Acharam que seria confuso para todos os envolvidos. Ricardo sentiu raiva novamente. Não de seus pais adotivos. Eles tinham feito o que achavam certo, mas da situação toda. Uma foto por ano. Era tudo o que Beatriz havia pedido, e nem isso tinha conseguido. Tem mais? Sim.
Beatriz voltou várias vezes ao processo nos anos seguintes, tentando pelo menos descobrir se você estava bem. Sempre recusaram informações. Foi só quando você completou 18 anos que os registros foram parcialmente abertos ao público. Foi quando ela finalmente conseguiu confirmar que tinha sido adotado pela família Almeida. Ela esperou 18 anos. Fay continuou procurando mesmo depois. Encontrei registros de investigadores particulares que ela contratou. Baratos, claramente. Mas ela tentou. Foi assim que te localizou finalmente. Ricardo agradeceu e desligou. Mais uma camada de dedicação revelada. Beatriz não tinha apenas aceitado passivamente, tinha lutado dentro das possibilidades que tinha para manter alguma conexão com o filho. Quando voltou ao hospital naquela tarde, encontrou movimento estranho no quarto de Dona Celeste. Médicos entrando e saindo, enfermeiras correndo. Seu coração disparou. "O que aconteceu?" perguntou a Márcia. "Ela teve uma queda de pressão severa. Estamos tentando estabilizar." Tiago chegou correndo pelo corredor, o rosto pálido de pânico. "Vovó? Como ela está?" "Estão cuidando dela." Os dois ficaram ali, esperando ansiosamente. Minutos pareciam horas. Finalmente, um médico saiu do quarto. "Ela está estável por enquanto, mas precisam se preparar. O corpo dela está desistindo, é questão de tempo." "Quanto tempo?" Tiago perguntou, a voz tremendo. "Dias, talvez semanas se tivermos sorte." Depois que o médico saiu, Tiago desabou em um banco, enterrando o rosto nas mãos. Ricardo sentou ao seu lado, sem saber o que dizer. O que se diz em momentos assim? "Ela é tudo o que tenho", Tiago disse entre soluços. "Quando meus pais me largaram, ela me acolheu. Criou, educou, amou. E agora vou perdê-la. Sinto muito." "Você sabe o pior?" Tiago o encarou com olhos vermelhos. "O pior é que ela poderia estar se tratando. Poderia ter uma chance de viver mais, mas preferiu gastar o dinheiro com aquele jantar ridículo. Não era ridículo para ela." "Não? Como chama, então? Jogar fora a própria vida por orgulho?" "Chamo de amor." Ricardo disse calmamente. "Ela amava sua mãe o suficiente para honrar uma promessa impossível. E me amava o suficiente, mesmo sem me conhecer, para fazer um gesto que significasse algo. Mas ela está morrendo. Todos estamos. Alguns só chegam lá mais cedo." Ricardo colocou a mão no ombro do rapaz. "Tiago, sei que é difícil entender, mas para pessoas como Dona Celeste, para pessoas como Beatriz, dignidade e honra valem mais que tempo de vida. Elas viveram vidas duras, onde a única coisa que tinham era sua palavra, suas promessas. É injusto. É, mas é a escolha dela. E temos que respeitar." Ficaram ali sentados em silêncio até que permitiram vê-la novamente. Dona Celeste estava mais pálida que nunca, conectada a ainda mais aparelhos. Mas quando viu os dois, tentou sorrir. "Vocês dois parecendo que viram um fantasma", disse, a voz fraca, mas com um toque de humor. "Vovó, você nos assustou." Tiago segurou sua mão. "Desculpa, meu amor." Ela afagou o rosto dele. "Não era minha intenção." Ricardo se aproximou do outro lado da cama. "Como está se sentindo?" "Como alguém que está morrendo." De novo aquele humor mórbido. "Mas ainda aqui, ainda com vocês dois." "Dona Celeste tem certeza que não quer reconsiderar?" "Tenho." Ela o cortou. "Senhor Ricardo, pare de tentar salvar quem não quer ser salva." "Mas não." Sua voz ficou firme. "Escute, vivi 72 anos. Não foram anos fáceis, mas foram meus. Trabalhei duro, amei profundamente, mantive minhas promessas. Estou em paz com minhas escolhas." "E eu?" Tiago perguntou, a voz quebrando. "O que vou fazer sem você?" "Vai viver, vai crescer, vai ser o homem maravilhoso que sei que pode ser." Dona Celeste apertou sua mão. "Te criei para ser forte, Tiago. Não me decepcione sendo fraco agora." "Não quero ser forte. Quero que você fique." "Eu sei, meu amor. Eu sei." Passaram o resto do dia ali, os três, conversando, às vezes em silêncio, apenas estando juntos. Dona Celeste contou mais histórias sobre Beatriz,
sobre sua juventude, sobre sonhos que tiveram e nunca realizaram. Sabe o que Beatriz mais queria? Ela disse em um momento. Queria que você soubesse que foi amado. Mesmo que nunca tivesse conhecido ela, queria que soubesse que teve uma mãe que te amou mais que a própria vida. Agora sei. Bom, então minha promessa está cumprida. À noite, quando Tiago teve que sair para o trabalho, Ricardo ficou. Dona Celeste estava cansada demais para conversar muito, então ele apenas ficou ali, segurando sua mão. Senhor Ricardo, ela disse em um sussurro. Sim? Obrigada. Por quê? Por estar aqui, por se importar, por fazer esses últimos dias valerem a pena. Ela apertou sua mão fraca. Beatriz ficaria feliz em saber que te conheci de verdade antes de partir. Eu que agradeço, por tudo que fez, por cuidar de mim todos esses anos. Foi uma honra. Ela adormeceu logo depois, e Ricardo ficou observando. Pensou em como as vidas das pessoas se entrelaçam de formas estranhas e maravilhosas. Pensou em Beatriz, que ele nunca conheceria. Pensou em Dona Celeste, que estava partindo. Pensou em si mesmo e em como tinha sido cego por tanto tempo. Nos dias seguintes, o estado de Dona Celeste foi piorando. Tinha momentos de lucidez, mas eles ficavam mais curtos e raros. Tiago estava devastado, mas tentava ser forte como a avó tinha pedido. Ricardo passava o máximo de tempo possível no hospital. Cancelava reuniões, adiava compromissos, ignorava ligações urgentes. Seus sócios estavam ficando impacientes, mas ele não se importava. Pela primeira vez na vida, havia algo mais importante que negócios. Foi em um desses dias que Maurício apareceu pessoalmente no hospital. Precisa ver isso, disse ele, entregando uma pasta. O que é? Informações sobre seu pai biológico. Consegui rastreá-lo. Ricardo sentiu seu estômago revirar. Não sabia se queria essas informações. Como? Não foi fácil. Mas encontrei registros do hotel onde Beatriz trabalhou. Cruzei com hóspedes que vinham regularmente na época certa. Encontrei um nome que se encaixava. Maurício apontou para um documento. Fernando Cardoso, empresário de Belo Horizonte. Usou nome falso no hotel, mas alguns registros ficaram. Ricardo olhou para o nome. Seu pai. Um estranho completo que tinha abandonado sua mãe. Ele ainda está vivo? Está. Casado, 3 filhos. Tem uma empresa de importação bem-sucedida. 3 filhos. Ricardo tinha meio-irmãos que nem sabiam que ele existia. Ele sabe de mim? Difícil dizer. Mas considerando que fugiu quando Beatriz contou da gravidez, eu diria que sabia e escolheu ignorar. Ricardo guardou a pasta sem abrir. Não estava pronto para lidar com isso ainda. Quando voltou ao quarto, Dona Celeste estava acordada. Parecia ter adivinhado algo. Descobriu sobre seu pai? Como sabia? A expressão no seu rosto. Ela tentou se sentar. Vai procurá-lo? Não sei. Parte de mim quer respostas. Outra parte quer deixar o passado no passado. Entendo as duas partes. Ela tossiu. Beatriz também nunca soube se queria encontrá-lo ou não. Passou anos procurando. Mas quando finalmente descobriu onde ele estava, nunca o procurou de fato. Por quê? Tinha medo de que ele a rejeitasse de novo. E tinha raiva. Muita raiva. Ele a tinha usado, mentido para ela, abandonado grávida. O que poderia dizer que justificasse isso? Nada. Exatamente. Então ela deixou para lá. Decidiu que ele não merecia fazer parte da história de vocês. Ricardo pensou nisso. Será que Fernando Cardoso merecia saber que tinha um filho? Será que seus meio-irmãos mereciam saber que tinham um irmão? O que você acha que devo fazer? Não cabe a mim decidir, Dona Celeste disse. Mas se me perguntar minha opinião, eu diria: faça o que trouxer paz para você. Se procurar esse homem vai trazer respostas que precisa, procure. Se vai só trazer dor, deixe quieto. E se eu não sei o que vai trazer? Então espere. A resposta vai vir quando for a hora certa. Tiago chegou mais tarde, trazendo mais comida caseira. Estava mais calmo que nos dias anteriores, como se estivesse começando a aceitar o inevitável. Vovó, disse ele, sentando ao lado da cama.
Tem uma coisa que sempre quis saber. O que, meu amor? Por que nunca se casou? Nunca teve outros filhos? Dona Celeste sorriu tristemente. Tive, meu amor. Há muito tempo. Seu avô, Miguel. Mas ele partiu quando você era bebê. E depois... Não sei. Acho que nunca encontrei ninguém que valesse a pena. Estava muito ocupada criando você e cumprindo minha promessa a Beatriz. Você sacrificou sua vida por promessas. Não foram sacrifícios, foram escolhas. Ela afagou o rosto dele. E não me arrependo de nenhuma delas. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, Tiago. E cumprir a promessa a Beatriz me deu propósito. Vou sentir sua falta. Eu sei, mas vai ficar bem. É forte, trabalhador, tem bom coração. Vai encontrar seu caminho. E se eu me perder? Então se levanta e procura de novo. É o que a gente faz. Ela tossiu e desta vez foi mais sério. Sangue manchou o lençol. Márcia entrou correndo, checando os aparelhos. Vocês dois saiam, por favor. Precisamos estabilizá-la. Ricardo e Tiago saíram, mas ficaram do lado de fora da porta. Podiam ouvir o movimento frenético, as ordens dos médicos, os bips acelerados dos monitores. Ela está indo, Tiago disse, lágrimas escorrendo. Sinto isso. Ainda não. Ela é forte. Não o suficiente. Demorou quase 1 hora até Márcia sair. Ela está estável, mas foi por pouco. A enfermeira parecia cansada. Não sei quanto tempo mais conseguiremos fazer isso. Quando voltaram ao quarto, Dona Celeste estava ainda mais pálida. Respirava com dificuldade, mesmo com a máscara de oxigênio. Senhor Ricardo, ela chamou fracamente. Estou aqui. Precisa me prometer uma coisa. Qualquer coisa. Cuide do Tiago. Ela lutava para respirar. Ele é orgulhoso como eu. Não vai aceitar ajuda facilmente. Mas precisa dela. Promete? Prometo. E vá visitar o túmulo de Beatriz. Pelo menos uma vez. Conte a ela que cumpri minha promessa. Vou. Prometo isso também. Ela assentiu, satisfeita, e fechou os olhos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Dona Celeste tinha momentos bons e momentos ruins. Às vezes estava lúcida e conversava. Outras vezes estava confusa, chamando por Beatriz, revivendo memórias antigas. Ricardo descobriu mais sobre ela através dessas divagações. Dona Celeste tinha tido uma vida dura. Perdeu os pais jovem, criou-se na rua até conseguir o emprego no hotel. Casou-se com Miguel. Teve uma filha que morreu ainda bebê. Miguel não aguentou a dor e partiu. Depois vieram décadas de solidão, trabalho duro e uma promessa que se tornou sua razão de viver. Sabe o que é engraçado? Ela disse em um momento de lucidez. Passei anos prometendo a Beatriz que cuidaria de você. E no fim você está aqui cuidando de mim. As coisas dão voltas estranhas. Dão mesmo. Ela sorriu. Se alguém tivesse me dito há 1 mês que o grande Ricardo Almeida estaria sentado ao meu lado no hospital, teria rido. Acharia que era delírio. Por quê? Porque pessoas como você não se misturam com pessoas como eu. É como óleo e água. Vivemos em mundos completamente diferentes. Mas não deveríamos, Ricardo disse. No fim somos todos humanos. Todos sangramos igual, sofremos igual, morremos igual. Filosofia bonita, mas o mundo não funciona assim. Devia funcionar. Ah, meu filho. Ela usou meu filho pela primeira vez, e o termo aqueceu o coração de Ricardo. Se o mundo funcionasse como devia, muita coisa seria diferente. Uma noite, quando Ricardo estava prestes a ir embora, Dona Celeste o chamou. Tem mais uma coisa que precisa saber. Sobre Beatriz. O que é? Ela tentou se aproximar de você uma vez. Quando você estava na faculdade. Ricardo se sentou de novo, atento. Como assim? Você estava em uma apresentação pública, algo sobre um projeto de negócios. Beatriz foi assistir, como sempre fazia, mas dessa vez ela decidiu que ia falar com você depois. Ia se apresentar, contar quem era.
Dona Celeste tossiu. Eu estava com ela. Ficamos esperando você sair. Quando finalmente saiu, estava com seus amigos, rindo, feliz, e Beatriz simplesmente não conseguiu. Por quê? Disse que você parecia tão completo, tão feliz, tão bem-sucedido. Tinha medo de que sua aparição bagunçasse tudo isso. Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado de Dona Celeste. Ficou ali parada, a poucos metros de você, e não conseguiu dar os passos necessários. Gostaria que tivesse conseguido. Eu também. Talvez, se tivesse feito isso, ela teria morrido um pouco mais feliz, sabendo que você sabia dela, que tinha tido a chance de conhecê-la. Dona Celeste limpou os olhos. Mas ela tinha tanto medo de ser rejeitada, tanto medo de ser só mais uma pessoa querendo algo de você. Nunca teria pensado isso dela. Como ia saber? Ela era uma estranha, uma mulher pobre que aparecia do nada, dizendo ser sua mãe. Como diferenciaria dela de alguém tentando dar um golpe? Ricardo não tinha resposta para isso, porque Dona Celeste tinha razão. Se uma desconhecida aparecesse alegando ser sua mãe biológica, provavelmente seria cético, talvez até chamasse segurança. Ela devia ter tentado, pelo menos. Devia, mas medo é uma coisa poderosa. Paralisa a gente. Dona Celeste fechou os olhos. Beatriz se arrependeu depois. Passou meses remoendo aquele momento, se perguntando, e se? Mas nunca reuniu coragem de tentar de novo. E você? Nunca pensou em me contar? Todos os dias. A resposta foi imediata. Durante 15 anos, todos os dias eu pensava em como seria chegar para você e contar tudo. Mas sempre lembrava da promessa que fiz a Beatriz. E ela foi clara. Só contar se fosse absolutamente necessário. E o que mudou? Por que contar agora? Porque estou morrendo, disse simplesmente. E não queria levar esse segredo comigo. Não queria que você nunca soubesse que foi amado por uma mãe que mal pôde te conhecer. Parecia cruel demais deixá-lo na ignorância. Ricardo segurou a mão dela. Obrigado. Por contar. Por cuidar de mim. Por tudo. Não precisa agradecer. Fiz o que prometi. E no processo, ganhei algo que não esperava. O quê? Um amigo. Mesmo que por pouco tempo, tive um amigo que se importou. Ela sorriu. Não é todo mundo que tem essa sorte. Naquela noite, quando Ricardo finalmente foi para casa, ficou acordado pensando. Pensou em todas as quase chances. Beatriz quase revelando quem era. Dona Celeste quase contando a verdade. Tantos momentos em que tudo poderia ter sido diferente. Mas também pensou no que Dona Celeste tinha dito, sobre ter ganhado um amigo, porque ele também tinha ganhado algo. Duas mulheres que tinham se dedicado a ele de formas diferentes. Uma que o amou de longe a vida toda, outra que cumpriu a promessa impossível. E agora estava prestes a perder a segunda. A condição de Dona Celeste piorou drasticamente na semana seguinte. Os momentos lúcidos ficaram mais raros. Ela passava a maior parte do tempo dormindo ou delirando. Tiago praticamente vivia no hospital agora. Ricardo tinha oferecido pagar suas contas para que pudesse tirar uma folga do trabalho, e dessa vez o rapaz aceitou. Não como caridade, ele fez questão de dizer, mas como um empréstimo que pagaria quando pudesse. Ricardo sabia que nunca cobraria esse empréstimo, mas deixou Tiago manter sua dignidade. Foi em uma manhã de quinta-feira que Márcia os chamou. Acho melhor chamarem outros familiares se houver. Não vai demorar muito agora. Tiago desabou. Ricardo o amparou, ajudando-o a sentar. Não há outros familiares, disse Ricardo. Somos nós dois. Entraram no quarto juntos. Dona Celeste estava inconsciente, respirando com dificuldade mesmo com a máscara de oxigênio. Seu rosto estava cinza, as mãos frias. Ficaram ali, cada um segurando uma mão dela, esperando. Às vezes, ela se mexia levemente ou murmurava algo ininteligível, mas na maior parte do tempo estava quieta, apenas lutando para continuar respirando. As horas se arrastaram. Ricardo pensou em como a morte era estranha. Todo mundo sabia que ia acontecer, mas quando finalmente chegava o momento, parecia irreal. Foi no meio da tarde que Dona Celeste abriu os olhos uma última vez. Olhou para Tiago, depois para Ricardo, tentou sorrir.
Cumpri. Minha promessa, sussurrou. Cumpriu, vovó. Tiago chorava abertamente. Cumpriu tudo que prometeu. Ela olhou para Ricardo. Cuida dele. Vou cuidar. Prometo. Beatriz estaria orgulhosa. Foram suas últimas palavras. Fechou os olhos e, alguns minutos depois, o bip contínuo do monitor anunciou que ela tinha partido. Tiago segurou a mão da avó e chorou como uma criança. Ricardo colocou a mão em seu ombro, suas próprias lágrimas caindo silenciosamente. Dona Celeste tinha vivido 72 anos, uma vida de trabalho duro, sacrifícios silenciosos e promessas mantidas. E agora tinha partido, deixando para trás um neto devastado e um homem que ela tinha cuidado em silêncio por 15 anos. Os dias seguintes foram um borrão. Funeral para organizar, papéis para assinar, decisões para tomar. Ricardo cuidou de tudo, apesar dos protestos fracos de Tiago. Escolheu um caixão digno, um lugar bonito para o funeral, flores em abundância. Ela teria odiado esse gasto todo, Tiago disse, olhando para os arranjos caros. Então ela pode me perdoar depois. Ricardo respondeu. Ela passou a vida cuidando dos outros. Pelo menos na partida, alguém vai cuidar dela. O funeral foi pequeno. Algumas colegas de trabalho, vizinhos, pessoas que Dona Celeste tinha tocado ao longo da vida. Ricardo fez questão de falar, mesmo sem estar acostumado a falar em público sobre assuntos pessoais. Celeste Ferreira da Silva foi uma mulher extraordinária, começou. Não porque fez coisas grandiosas ou ficou famosa, mas porque dedicou sua vida a cuidar dos outros. Criou um neto maravilhoso, manteve uma promessa impossível a uma amiga querida e me ensinou, mesmo sem saber, sobre o verdadeiro significado de amor e dedicação. Quando o caixão foi baixado, Ricardo colocou uma rosa branca em cima. Ao lado colocou uma foto. Era a foto de Beatriz segurando ele bebê no hospital. As duas amigas reunidas de alguma forma. Tiago também colocou uma rosa, suas mãos tremendo. Obrigado, vovó, disse entre soluços. Por tudo. Por cada sacrifício, por cada momento. Vou sentir sua falta todos os dias. Depois do funeral, as pessoas foram embora lentamente. Ricardo e Tiago ficaram ali, olhando para o túmulo recém-preenchido. E agora, né? Tiago perguntou. Agora a gente vive. É o que ela teria querido. Não sei se consigo. Consegue. Ricardo o encarou. Ela te criou para ser forte, lembra? Não a decepcione sendo fraco agora. Tiago deu um sorriso molhado. Está usando as palavras dela contra mim. Estou, porque ela estava certa. Nos meses seguintes, Ricardo manteve sua promessa. Ajudou Tiago de várias formas. Primeiro, pagou as dívidas que o rapaz tinha acumulado tentando ajudar a avó. Depois, quando Tiago expressou interesse em abrir seu próprio restaurante, Ricardo o ajudou a conseguir um empréstimo com condições justas. Não é caridade. Ricardo repetiu sempre que Tiago protestava. É investimento. Acredito em você. E acreditava mesmo. Tiago tinha talento, trabalho duro e a determinação que sua avó tinha plantado nele. O restaurante, quando finalmente abriu, foi um sucesso. Pequeno, familiar, mas com comida honesta e saborosa. Exatamente como Dona Celeste teria gostado. Ricardo também cumpriu a outra promessa. Foi visitar o túmulo de Beatriz. Ficava em um cemitério público do outro lado da cidade. Um lugar simples, sem luxos. Levou um tempo para encontrar a lápide certa entre tantas outras. Quando finalmente a encontrou, ficou ali parado por um longo tempo, apenas olhando. Beatriz Santos viveu com amor, partiu em paz, sempre lembrada. Era uma lápide simples, provavelmente a mais barata disponível. Mas estava bem cuidada. Flores frescas, grama aparada ao redor. Dona Celeste tinha mantido sua promessa até o fim. Ricardo se ajoelhou na frente da lápide. Olá, Beatriz, começou, sentindo-se meio bobo falando com uma pedra. Eu sou Ricardo, seu filho. O vento soprou suavemente, fazendo as folhas das árvores próximas sussurrarem. Desculpa por nunca ter vindo antes. Não sabia de você até recentemente.
Ele limpou os olhos. Dona Celeste me contou tudo. Sobre você, sobre mim, sobre o amor que teve por alguém que nunca pôde conhecer direito. Colocou flores frescas no vaso ao lado da lápide. Queria dizer obrigado, por me dar uma chance de ter uma vida boa. Sei que deve ter sido a decisão mais difícil da sua vida, mas foi a certa. Os Almeida foram pais maravilhosos. Me deram tudo o que precisava. Pausou. Mas gostaria de ter conhecido você também. Gostaria de ter tido a chance de dizer obrigado pessoalmente. Ficou ali por horas, conversando com uma mãe que nunca conheceu. Contou sobre sua vida, suas conquistas, seus arrependimentos. Contou sobre Dona Celeste e como ela tinha cumprido cada promessa fielmente. Ela está com você agora, disse finalmente. As duas melhores amigas, reunidas de novo. Espero que estejam em paz. Que saibam que não foi em vão. Que o amor de vocês significou algo. Quando levantou para ir embora, sentiu algo estranho. Como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Como se, de alguma forma, tivesse fechado um círculo que estava aberto há décadas. A vida continuou como sempre continua. Ricardo voltou ao trabalho, mas com uma perspectiva diferente. Começou a realmente ver as pessoas ao seu redor. Os funcionários que mantinham seu escritório limpo e funcionando. Os seguranças que garantiam sua segurança. As secretárias que organizavam sua vida. Aprendeu os nomes deles. Perguntava sobre suas famílias. Parava para conversar além de cumprimentos vazios. E descobriu que havia vidas inteiras ali, histórias fascinantes, pessoas interessantes que ele tinha ignorado por anos. Criou um fundo de bolsas de estudo no orfanato onde foi criado, em nome de Beatriz Santos. Não era uma doação grande o suficiente para chamar atenção, mas era constante e significativa. E uma vez por mês religiosamente visitava os túmulos. Primeiro o de Dona Celeste, depois o de Beatriz. Levava flores, conversava sobre o que estava acontecendo em sua vida, atualizava sobre Tiago. Tiago se tornou quase como um irmão mais novo para ele. Jantavam juntos semanalmente, às vezes no restaurante do rapaz, às vezes em lugares mais sofisticados. Tiago sempre fazia questão de pagar sua parte quando podia, mantendo o orgulho que a avó tinha plantado nele. Sabe, Tiago disse em um desses jantares, vovó tinha razão sobre você. Sobre o quê? Ela sempre dizia que você tinha bom coração, que só precisava de alguém para lembrá-lo disso. Tiago sorriu. Acho que ela estava certa. Ela estava certa sobre muitas coisas. Estava. Tiago ergueu sua taça. As mulheres que nos fizeram quem somos. Ricardo ergueu a sua também. A Beatriz e Celeste. Que suas memórias sejam sempre uma bênção. Passaram-se 2 anos. O restaurante de Tiago estava indo tão bem que ele tinha aberto uma segunda unidade. Ricardo tinha se tornado investidor silencioso em vários negócios pequenos, ajudando pessoas trabalhadoras a realizarem seus sonhos. Foi quando Maurício apareceu de novo com a pasta sobre Fernando Cardoso. Ainda acha que devo procurá-lo? Ricardo perguntou. Não sei, é sua decisão. Maurício hesitou. Mas tem algo novo. Fernando está doente. Câncer. Não tem muito tempo. Ricardo ficou olhando para a pasta. Seu pai biológico, um homem que nunca conheceu, estava morrendo. Deveria se importar? Deveria procurá-lo? Ele tem família? Esposa, 3 filhos, vários netos. Uma família grande e aparentemente unida. Filhos que Fernando criou. Netos que conheceu. Tudo que Beatriz nunca teve a chance de ter com Ricardo. E ele sabe sobre mim. Impossível dizer com certeza. Mas há uma mulher em Belo Horizonte, Cláudia Silva, que afirma ter tido um filho dele também. Fernando nunca reconheceu, mas ela processou por pensão. Maurício folheou alguns papéis. Se ele abandonou Beatriz grávida, não foi a primeira nem a última vez. Ricardo sentiu nojo. Seu pai biológico era um homem que espalhava filhos e depois fugia da responsabilidade. Ele merece morrer sozinho. Talvez. Mas você não merece viver sempre se perguntando. Maurício colocou a pasta na mesa. Pelo menos considere, não por ele, mas por você. Ricardo levou a pasta para casa, mas não a abriu. Ficou ali, na mesa de jantar, o tempo todo que ele comia,
uma decisão esperando para ser tomada. Finalmente ligou para Tiago. Preciso de um conselho. Contou tudo sobre Fernando Cardoso, sobre o homem que tinha abandonado Beatriz, sobre a doença, sobre a decisão que precisava tomar. O que você acha que devo fazer? Tiago ficou em silêncio por um longo tempo. Acho que você já sabe a resposta. Só está com medo de admitir. Que resposta? Que precisa vê-lo. Pelo menos uma vez. Não por ele, mas por você. Para fechar esse capítulo de verdade. Tiago suspirou. Vovó me ensinou que arrependimentos são piores que erros. Você pode se arrepender de ir, mas com certeza vai se arrepender de não ir. Ricardo sabia que Tiago estava certo. Mesmo odiando a ideia, mesmo não querendo perdoar o homem, precisava fazer isso. Marcou a viagem para Belo Horizonte para a semana seguinte. A casa de Fernando Cardoso ficava em um bairro nobre, grande, bem cuidada, cheia de sinais de uma vida bem-sucedida, tão diferente da vida que Beatriz tinha vivido. Ricardo tocou a campainha, o coração batendo forte. Uma mulher de meia-idade atendeu, provavelmente a esposa. Posso ajudá-lo? Meu nome é Ricardo Almeida. Gostaria de falar com Fernando Cardoso. Ele está doente, recebendo poucos visitantes. Vocês têm negócios juntos? Não. É pessoal. Ela o encarou desconfiada, mas acabou o deixando entrar. A casa era bonita por dentro, cheia de fotos de família. Ricardo viu Fernando em várias delas. Um homem corpulento, sorridente, sempre cercado de filhos e netos. Ele está no quarto. Segue-me. Subiu as escadas, cada passo mais pesado que o anterior. Não sabia o que ia dizer. Não sabia nem o que queria dizer. O quarto era espaçoso e claro. Fernando estava deitado em uma cama hospitalar, conectado a alguns aparelhos. Estava magro, o rosto marcado pela doença, mas Ricardo reconheceu traços dele no homem. Os olhos, talvez, ou o formato do rosto. Fernando, há um homem aqui para vê-lo, a esposa disse. Ricardo Almeida. Fernando olhou para Ricardo, confusão evidente. Não conheço nenhum Ricardo Almeida. Claro que não. Ricardo deu um passo à frente. Mas conheceu Beatriz Santos. Há cerca de 50 anos. A confusão no rosto de Fernando se transformou em algo mais. Reconhecimento. Medo, talvez. Eu não sei do que está falando. Não? Beatriz Santos. Faxineira no Hotel Estrela do Sul. Você ficava lá a trabalho. Disse que a amava, que ia casar com ela. A voz de Ricardo estava calma, mas havia aço nela. E quando ela te contou que estava grávida, você desapareceu. A esposa engasgou. Do que ele está falando, Fernando? Eu sou o filho que você abandonou. Ricardo disse, encarando o homem na cama. Vim aqui porque precisava ver com meus próprios olhos o tipo de homem que você é. Saia da minha casa, Fernando disse fraco. Já estou saindo. Não quero nada de você. Não vim por dinheiro ou reconhecimento. Ricardo se virou para ir embora. Vim porque minha mãe merecia que alguém te dissesse que suas ações tiveram consequências, que você destruiu a vida de uma mulher boa, que ela passou anos procurando por você, anos sofrendo pelo que você fez. Espere, a esposa disse. Isso é verdade, Fernando? O silêncio do homem foi resposta suficiente. Não foi só ela, Ricardo continuou. Tem pelo menos outra mulher que você abandonou grávida. Cláudia Silva, se o nome diz algo. Quantas mais existem? Quantos filhos você espalhou e nunca assumiu? Saia, Fernando gritou, mas sua voz era fraca. Estou indo. Ricardo parou na porta. Mas quero que saiba, Beatriz Santos foi 10 vezes a pessoa que você algum dia será. Ela trabalhou duro a vida toda. Sacrificou tudo pelo filho que teve que entregar para a adoção porque você a abandonou. Morreu sem luxos, mas morreu com dignidade. Algo que você claramente não tem. Saiu antes que alguém pudesse responder. Desceu as escadas rapidamente, sentindo a esposa de Fernando o seguindo. Senhor Almeida, espere! Ela o chamou na porta. Não quero causar problemas para a senhora. Não é isso. Ela parecia em choque. É verdade? Tudo o que disse? Cada palavra. Minha mãe biológica se chamava Beatriz Santos.
Ela trabalhou como faxineira a vida toda. Morreu há alguns anos, sozinha, pobre, mas sempre me amando de longe. Ricardo a encarou. Seu marido a usou e descartou como lixo. Meu Deus! Ela se apoiou na parede. Eu sabia que ele tinha um passado, mas nunca imaginei. Agora sabe. Faça o que quiser com essa informação. Ricardo abriu a porta. Mas eu vim aqui fazer o que precisava fazer. Dizer a esse homem que ele não é invisível, que suas ações importam, que destruiu vidas. Saiu sem olhar para trás. No carro finalmente deixou as lágrimas caírem. Não estava chorando pelo homem que tinha acabado de confrontar. Estava chorando por Beatriz, por tudo que ela tinha sofrido, por tudo que tinha perdido por causa de um covarde. Mas também estava sentindo algo parecido com alívio. Tinha fechado aquele capítulo. Tinha olhado para o homem que o tinha criado e decidido que não queria nada com ele. Tinha feito isso por Beatriz, que nunca teve a oportunidade de confrontá-lo. Quando voltou para São Paulo, foi direto ao cemitério. Ajoelhou na frente do túmulo de Beatriz. Fui vê-lo, disse. Fernando Cardoso, nosso algoz. Colocou flores frescas. Queria que soubesse que ele não se deu bem no fim. Está doente, morrendo. E descobri que fez a mesma coisa com outras mulheres. Você não foi a única que ele destruiu. O vento soprou, levando pétalas de flores. Mas também quero que saiba que você foi melhor que ele em todos os sentidos. Você amou. Você sacrificou. Você viveu com dignidade. E eu finalmente entendo o quanto fui amado. Limpou os olhos. Obrigado, mãe. Por tudo. Por me dar uma chance. Por me amar mesmo sem poder me conhecer. Por ser quem você foi. Sentou ali por horas, apenas estando presente. Quando finalmente se levantou para ir embora, sentiu que algo fundamental tinha mudado dentro dele. Não era mais um homem tentando entender de onde vinha. Era um homem que sabia exatamente quem eram suas raízes. Uma mãe que amou o suficiente para deixar ir. Uma amiga que amou o suficiente para ficar. E isso era mais que suficiente. Os anos passaram. Ricardo nunca mais teve contato com Fernando Cardoso. Soube, através de Maurício, que o homem tinha falecido alguns meses depois daquela visita. Não sentiu nada além de uma leve tristeza pela vida desperdiçada. O restaurante de Tiago se tornou uma pequena rede. Nada muito grande, mas sólido e respeitado. O rapaz se casou com uma professora chamada Ana e tiveram 2 filhos. Vovó teria amado conhecer eles. Tiago disse uma vez, observando os filhos brincarem. Ela os conhece, Ricardo respondeu. De onde quer que esteja, ela os conhece. Ricardo também encontrou paz em sua vida pessoal. Começou a namorar uma médica chamada Júlia, que trabalhava no mesmo hospital onde Dona Celeste tinha estado internada. Ela tinha conhecido a zeladora brevemente e lembrava de sua força e dignidade. Ela era especial, Júlia disse quando Ricardo contou toda a história. Você podia ver em seus olhos. Mesmo doente, mesmo sofrendo, havia uma luz ali. Havia mesmo. Casaram em uma cerimônia pequena. Tiago foi o padrinho. E em uma cadeira vazia na primeira fila, Ricardo colocou uma foto. Beatriz de um lado, Dona Celeste do outro. As 2 mulheres que tinham mudado sua vida sem que ele sequer soubesse. Com Júlia, Ricardo teve 2 filhos. Uma menina que chamou de Beatriz, um menino que chamou de Miguel, em homenagem ao falecido marido de Dona Celeste. E garantiu que eles crescessem conhecendo as histórias das mulheres cujos nomes carregavam. Por que vovó Beatriz nunca te conheceu? A pequena Beatriz perguntou uma vez. Ricardo pensou em como responder. Como explicar amor, sacrifício, circunstâncias impossíveis para uma criança? Porque ela me amava demais, disse finalmente. Às vezes amamos tanto alguém que fazemos escolhas difíceis para dar a eles uma vida melhor. Foi o que ela fez. Ela era muito corajosa. Era a pessoa mais corajosa que nunca conheci. No aniversário de 15 anos da partida de Dona Celeste, Ricardo organizou uma homenagem especial. No prédio onde ela tinha trabalhado, criou uma pequena placa em sua memória. Nada grandioso, apenas um reconhecimento simples. Celeste Ferreira da Silva Zeladora
dedicada por 15 anos, uma mulher de palavra e coração. Tiago esteve lá para a inauguração, com sua esposa e filhos. Alguns antigos colegas de trabalho de Dona Celeste também apareceram, compartilhando histórias sobre ela. Ela sempre foi a primeira a chegar e a última a sair. Uma delas disse: "Nunca reclamava, sempre com um sorriso. Me ajudou quando estava passando por um momento difícil." Outra compartilhou: "Dividiu o lanche dela comigo quando não tinha dinheiro para comer. Nunca esqueci isso. Eram pequenas histórias, pequenos gestos, mas juntos pintavam o quadro de uma mulher que tinha vivido cada dia com propósito e amor." No túmulo de Beatriz, Ricardo criou algo similar. Uma lápide nova, mais bonita, com as palavras que finalmente faziam justiça a quem ela foi. Beatriz Santos, mãe amorosa, amiga leal, mulher de força, seu amor permanece eterno. E abaixo, uma adição especial. Ao lado dela descansa em espírito Celeste Ferreira da Silva, amiga fiel até o fim. Não eram túmulos lado a lado fisicamente, mas na memória, na história. As duas estavam juntas para sempre. Ricardo estava agora com quase 60 anos. Seus filhos eram adolescentes, Tiago tinha netos e a vida tinha continuado seu curso natural. Mas ele nunca esqueceu as lições que aprendeu daquele jantar fatídico tantos anos atrás. Aprendeu a ver as pessoas, realmente vê-las, não como funções ou posições, mas como seres humanos com histórias, sonhos, dores. Aprendeu que amor não precisa de reconhecimento ou agradecimento para ser real. Beatriz o amou por décadas, sem ele saber. Dona Celeste cuidou dele por anos sem esperar nada em troca. Amor genuíno existe além da reciprocidade. Aprendeu que promessas significam algo. Em um mundo onde palavras são facilmente quebradas, havia beleza e poder em manter sua palavra, não importa o custo. E aprendeu que dignidade não tem preço. Dona Celeste preferiu morrer a aceitar o que via como caridade. Pode ter sido orgulho, pode ter sido teimosia, mas foi dela. E merecia respeito. Em seu escritório, agora Ricardo mantinha 3 fotos em sua mesa. Uma de Júlia e os filhos, uma de Tiago e sua família, e uma de Beatriz e Dona Celeste juntas em uma foto antiga de quando trabalhavam no hotel. Eram 3 pilares de sua vida: a família que construiu, a família que ganhou e a família que sempre teve, mesmo sem saber. Visitantes ao seu escritório frequentemente perguntavam sobre a foto das 2 mulheres, e Ricardo sempre contava a história. Não a versão editada ou simplificada, mas a história completa. Sobre amor impossível, promessas mantidas, sacrifícios silenciosos. "É uma história triste", alguém comentou uma vez. "É?", Ricardo considerou. "Eu acho que é uma história sobre amor. E amor nunca é realmente triste, mesmo quando dói. Porque no fim aquele jantar pago por uma zeladora humilde tinha mudado tudo. Tinha revelado um passado escondido, conectado pessoas através do tempo, ensinado lições que nenhum livro ou universidade poderia ensinar. Beatriz Santos nunca segurou seu filho crescido, nunca ouviu ele chamá-la de mãe, nunca compartilhou uma refeição ou uma conversa profunda com ele. Mas seu amor atravessou décadas, sobreviveu à morte e, finalmente, encontrou seu caminho até Ricardo. Celeste Ferreira da Silva limpou corredores por 15 anos, vendo diariamente o homem que prometera cuidar, nunca quebrando seu silêncio. Escolheu morrer honrando uma promessa, ao invés de viver negando-a. E no processo, ensinou a Ricardo o verdadeiro significado de integridade. E Ricardo Almeida, o menino abandonado no berçário, o homem bem-sucedido que nunca olhava para trás, aprendeu finalmente a olhar além de si mesmo, a ver as pessoas invisíveis, a honrar as memórias daqueles que o amaram silenciosamente. Não era uma história com final feliz no sentido tradicional. Ninguém ressuscitou, nenhum milagre aconteceu. O tempo perdido nunca foi recuperado, mas era uma história sobre como o amor persiste, como promessas mantidas ecoam através dos anos, como até nos cantos mais escondidos e humildes da vida existe dignidade,
beleza e significado profundo. Era uma história sobre duas mulheres que nunca tiveram muito, mas deram tudo. E sobre um homem que tinha tudo, mas não sabia que precisava de algo mais até que fosse quase tarde demais. Era, no final das contas, uma história sobre família. Não a família do sangue ou até a família da adoção, mas a família que escolhemos e que escolhe nós. A família feita de promessas e sacrifícios, de amor silencioso e vigília paciente. Anos mais tarde, quando pequena Beatriz tinha 17 anos, ela veio até Ricardo com uma pergunta. Pai, vou fazer um trabalho sobre heroísmo na escola. Posso escrever sobre vovó Beatriz e tia Celeste? Tia Celeste? É assim que penso nela. Sei que nunca a conheci, mas sinto como se fosse família. Ricardo abraçou sua filha, o coração cheio. Ela era família. As duas eram. Beijou o topo da cabeça dela. E sim, acho que seria perfeito. Elas eram heroínas. Não do tipo que salvam o mundo, mas do tipo que salvam pessoas. Uma de cada vez. Com amor e sacrifício. Você acha que elas ficariam felizes sabendo que ainda falamos sobre elas? Acho que elas ficariam honradas. Ricardo sorriu. Mas também acho que diriam que não fizeram nada de especial, que apenas fizeram o que prometeram, o que achavam certo. Mas foi especial. Beatriz insistiu. Quantas pessoas fariam o que elas fizeram? Poucas. Muito poucas. Então vou escrever sobre elas, sobre amor verdadeiro e promessas mantidas. Ela foi para o quarto determinada. Ricardo ficou ali, pensando. Sim, a história continuava, passada de geração em geração. E enquanto alguém lembrasse, Beatriz Santos e Celeste Ferreira da Silva viveriam. Não como pessoas pobres e invisíveis, não como vítimas de circunstâncias cruéis, mas como mulheres de força, amor e dignidade impossível, como exemplos de tudo que há de melhor na humanidade. E toda vez que alguém perguntava a Ricardo sobre a foto em sua mesa, ele tinha a chance de mantê-las vivas mais um pouco, de honrar suas memórias, de garantir que seus sacrifícios não fossem esquecidos. Porque, no fim, não é assim que todos queremos ser lembrados, não pelo dinheiro que tivemos ou pelo poder que alcançamos, mas pelo amor que demos e pelas promessas que mantivemos. Beatriz amou um filho que mal conheceu. Celeste honrou uma amiga que partiu. Ricardo aprendeu a ver além de si mesmo. Tiago manteve a chama da dignidade acesa, e agora uma nova geração aprendia essas lições. O ciclo continuava, o amor persistia, e em algum lugar, de alguma forma, duas velhas amigas sorriam sabendo que valeu a pena. Cada sacrifício, cada lágrima, cada momento difícil, porque no final, o amor sempre vale a pena. Sempre. Fim da história. E você, o que achou dessa história? Beatriz e Celeste tomaram as decisões certas? Como você teria agido no lugar de Ricardo quando descobriu a verdade? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. Se essa história te emocionou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias tocantes como esta.